cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. É festa no céu, é festa no céu, é festa na terra, para exaltar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra. Vamos adorar o nosso Rei e Senhor. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo o povo louvando sem parar, cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. A festa continua. É festa no céu, é festa na terra, para exaltar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra. Vamos adorar o nosso Rei e Senhor. O louvor liberta nossa alma, é pura alegria que vem do céu. Venha estar com a gente nesta festa. Você é convidado de Jesus. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo o povo louvando sem parar. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo o povo louvando sem parar. Boa noite, galera PHN. Boa noite, galera PHN. Uma salva de palmas para vocês que hoje nos visitam aqui no nosso teatro, nosso auditório São Paulo. Quero agradecer a presença mais uma vez da banda aqui presente. Hoje dos teclados, ele, a lenda dos teclados da música católica, Biscuit, né? Valdo Márcio P, tá bom? E do lado dele, lá de Londrina, Maringá, lá de Maringá, no Paraná, ele, o moranguinho dos teclados, Diego Contiero, da cidade de São José dos Campos, no Baixo Everton, e de Espaziano, né? Como é que é? Américo Brasiliense, ele fala que é de Araraquara, mas não é, porque é do lado ali, né? Américo Brasiliense, ele, Rogério de Prince, essa é a banda, e uma alegria mais uma vez estar com vocês. E agora, para contar as vitórias que Deus já realizou na vida dele, e olha, não foi pouco não, viu, gente? Depois de ter vencido as drogas, foi de torcida organizada, bateu, apanhou, correu de polícia, correu da torcida, olha, enfrentou muita coisa, mas hoje, graças a Deus, está à frente de um trabalho maravilhoso, que visita as APACs, são sistemas diferenciados, né, de correção, a nível de presídio, também os presídios, as cadeias, as casas de recuperação. Hoje faz um trabalho fantástico. Eu quero chamar para nós aqui, lá da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, ele é fundador da comunidade Marca, né? Missão de Avivamento e Redenção, Comunidade Católica. Vem para cá, meu irmão, meu amigo, o Elbert de Paulo, o famoso Betinho.
Seja muito bem-vindo, Betinho. Obrigado, Dunga. É uma alegria muito grande estar aqui. Alegria muito grande. Eu queria que você começasse o programa já mandando um abraço para Sete Lagoas e para toda Minas Gerais, principalmente a sua cidade lá, que deve estar todo mundo, ou muita gente pelo menos, vendo você. Verdade, quero agradecer a presença dos meus irmãos que estão aqui, que vieram, tiveram a graça de estar aqui hoje, mas também muitos que gostariam de estar, mas por causa da circunstância, né, acabaram não podendo vir. Obrigado a você que agora nos assiste. Espero que esta noite seja uma noite diferenciada para todos nós, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir da maneira que Deus quer aqui. Maravilha. Bom, Betinho viveu muitas situações, assim, que perigo de vida, risco de morte, digamos assim, venceu as drogas, é uma história bacana, mas de um resgate maravilhoso de Deus, e eu tenho certeza que muita coisa que ele vai dizer para nós, você vai se identificar com muitas delas, tá bom? E antes de começar, quero dizer para você que semana que vem, quarta-feira à noite, já começa o nosso acampamento PHN, com a missa do Clube dos Evangelizadores com o Padre Roger Luiz, tá bom? Então, desde já, bem-vindo, você que está se preparando para vir para o nosso acampamento PHN com o tema Coragem, Valente, Guerreiro. Ao longo dos intervalos, dos 2 intervalos que nós teremos, com certeza a vinheta estará rolando aí do acampamento. Veja como é que é a expectativa de tudo isso, tá bom? Betinho, vamos começar a contar a sua história, meu irmão, que eu estava lendo, né, você mandou para nós seu testemunho, estava lendo lá, achei muito interessante, inclusive, como que Deus te alcançou. Mas você começa lá no seu testemunho dizendo que já muito cedo você já foi encaminhado ou caminhou para as drogas. Como é que foi esse seu início das drogas? E por que você, infelizmente, foi buscar droga? Na verdade, a minha infância, eu tive uma educação muito boa na Igreja Católica, né? Durante a infância, eu fui muito educado pelos meus pais dentro da igreja. Acontece que na adolescência, né, para a juventude, eu fiquei meio solto, né? E solto no mundo é um perigo muito grande. Quando você diz solto, assim, tipo assim, teu pai e tua mãe te liberou, não cobrava tanto, ou não tinha relacionamento que permitisse isso? Eu tinha uma vantagem, eu posso dizer, quando era criança, porque na minha infância eu era adulto. Eu fui uma criança adulta e muito cedo eu adquiri responsabilidade, né? Com 10 para 11 anos, eu já vendia chup-chup, que aqui tem outro nome. Geladinho? Geladinho, né? Com 11 anos, eu já vendia nos campos de futebol. E ali mesmo eu já tinha o meu próprio dinheiro e eu consegui a minha liberdade muito cedo por causa disso. Os meus pais confiaram muito em me soltar, porém, naquela vida com cabeça de adolescente, de criança, eu fui me entregando muito cedo ao alcoolismo, né? Muito novo, eu já comecei a beber e, consequentemente, uma coisa vai puxando a outra, né? Isso falou uma coisa muito interessante, Betinho, e muitos pais, muitas vezes, não se atentam a isso. Veja que droga, porque o álcool é uma droga legalizada, né? Ou seja, você pode comprar na padaria, no supermercado, naquela vendinha, e apesar de existir uma proibição de não se vender droga para menores de 18 anos, álcool para menores de 18 anos, acho que eu nunca vi na minha vida um supermercado onde um de menor vai comprar cerveja e o caixa fala, não, você não pode comprar cerveja, porque você é de menor. Existe a lei, mas ninguém cumpre. Existe a lei, mas ninguém cobra. Existe a lei, mas ninguém fiscaliza. E álcool é droga. E é droga pesada. Então, se você pai, você mãe, permite que livremente seu filho adolescente faça uso disso, veja a história do Betinho, porque então foi o álcool que começou a conduzir você. Exatamente. E hoje eu faço uma observação. No decorrer da vida, a gente vai prestando atenção nas coisas. Na sua época, né, a droga pesada era a maconha, não sei, né?
É difícil você encontrar cocaína, por exemplo. Exatamente. O cara chegava na maconha, ficava ali, já era uma coisa assim muito forte. Há poucos dias eu até conversava com o Charles, né, nosso irmão da comunidade Leão, e a gente falava sobre isso. Naquela ocasião, todo mundo tinha medo do maconheiro. Não, maconheiro é isso, aquilo, né? E parece, o tempo foi passando, depois veio a cocaína, a farinha parece tornou-se a droga mais pesada, e a maconha foi ficando como que uma droga light, uma droga leve. O álcool, ele é uma droga muito pesada e que as pessoas não se atentam para isso. E consideram normal. Normal. E hoje, parece, né, para a sociedade que a farinha não é mais uma droga pesada, o crack é a droga do momento, e daqui uns dias, pelo que a gente percebe, o crack não vai ser mais aquela droga. Então, o inimigo ele é muito astuto, ele é muito sujo, e sorrateiramente ele vai nos atraindo e vai nos puxando, né, para uma vida perdida. Então, a partir daí, eu fui me entregando a essa vida desenfreada, e como eu disse, uma coisa vai puxando a outra. Então, ali já veio a prostituição, o adultério, uma vida desregrada, né? Quando você diz adultério, você já era casado? Não, ou não. Você Tinha relação... se relaciona com mulheres casadas. Isso, exatamente. Ou seja, você causava o adultério na vida de alguém. E fornicação, porque também eu cheguei a viver uma vida amaziada, uma vida totalmente desregrada na área da sexualidade, né? Não me atentava a isso. Aos poucos, eu fui perdendo a condição de imagem e semelhança de Deus. Sem perceber, eu fui me tornando alguém desfigurado no meio de uma sociedade, dentro de casa, né? Até um certo tempo eu fui um bom exemplo, mas depois eu fui perdendo isso, essa condição, essa característica de exemplo dentro da casa. E ainda muito novo, como eu disse, eu comecei a trabalhar cedo. É interessante que mesmo trabalhando cedo, eu me perdi no caminho. Então eu tinha uma profissão na ocasião de açougueiro. E eu montei o meu próprio açougue ainda na fase de adolescência, né, completamente de forma desregrada. Eu fui montando o meu açougue ilicitamente, né, de forma ilícita, mas montei um açougue, mas também não cuidava. Aquela ocasião eu penso que eu deveria ali ter parado, refletido, me tornado um microempresário, cuidar da vida e tocar a vida com responsabilidade. Podia ser hoje um grande distribuidor de carnes. Verdade. Mas não soube aproveitar o momento. Não. Na verdade, o açougue tornou-se um ponto turístico para mim, onde eu ia para pegar o dinheiro, colocar no bolso, e aí, como eu disse, né, uma droga vai puxando a outra, e, consequentemente, um pecado vai atraindo o outro. Eu me envolvi com torcida organizada, e eu costumo dizer, por onde eu passo, que ali foi a desgraça na minha vida. Porque a torcida organizada, você envolve com tudo e com todos. Estão viajando com torcida organizada, né, pelo Brasil afora. Eu lembro que eu participei de muitos arrastões. Aprontávamos muito, em inúmeras viagens. Nós entrávamos em estabelecimentos comerciais, saqueávamos estabelecimentos comerciais. Eu lembro que nós marcávamos os sacodes, né, nos estádios ou nas ruas dos centros das cidades, em vários lugares, né, nos anéis dos estádios. A gente chamava, na ocasião, de sacodes, um encontro entre torcidas, até em dias fora de jogo. Eu lembro que eu fui em muitos jogos que nem eram o meu time, mas porque tem aquela coisa de torcidas irmãs, umas das outras, eu participava daquilo, só para participar daquela loucura toda, daquela perdição toda. Então, nessa vida desenfreada, nós entrávamos em shoppings para roubava dentro de loja, roubava das pessoas na rua, e muitas brigas, muitas batalhas ali entre torcidas, e por diversas vezes Deus me livrou da morte no meio de torcida organizada. É bom você dizer isso, porque uma das vertentes do Gente do Bem, digamos assim, uma dos ramais do Gente do Bem, é inclusive promover um novo tempo dentro dos estádios de futebol. Veja, o Brasil progrediu muito
a nível de conceito, de espetáculo, de entretenimento, no que diz sentido a um jogo de futebol. Antigamente nós tínhamos os fossos, que eram verdadeiros rios que separava a arquibancada do campo de futebol, igual aqueles castelos medievais que tinha aquele rio que cercava, tinha até jacaré dentro. Então, imagine, para você impedir um torcedor de entrar no campo de futebol, você tinha um fosso cheio de água, onde se ele pulasse, se ele passasse, ele caía e morreria afogado até. Depois de um tempo, alambrados altos, com arames enrolados, para impedir também o acesso. Hoje nós estamos vendo jogos da Copa do Mundo com a torcida ali bem pertinho do campo e sem nada protegendo e ninguém está invadindo. Isso está ajudando numa outra concepção de espetáculo de futebol no Brasil. Isso é muito bom. É o brasileiro adquirindo culturas, uma das coisas boas que a Copa do Mundo está trazendo para o futebol no Brasil. E nós também, do Gente do Bem, do PHN, queremos levar também uma nova consciência, onde nós possamos participar desses espetáculos de uma forma diferente, levando aquilo que é a torcida do bem. A torcida do bem. Hoje, graças a Deus, muitos jogadores de futebol, como o Elano, tá bom? O Ralf do Corinthians, e tantos outros jogadores, eles também estão entendendo e divulgando isso no meio onde eles vivem. E você que é de torcida, que você que gosta de futebol, como eu amo futebol, gosto muito de futebol, e gosto de ir ao estádio. Mas que bom se nós pudéssemos reverter essa situação. As torcidas realmente fossem organizadas, e não se organizando para fazer violência, como é o caso quando você viveu isso. E era violenta a mesma coisa, então. É violento mesmo. Eu lembro um jogo entre Vasco e Cruzeiro. Não era nem o meu time, o Vasco, era no Mineirão. Eu fui participar desse jogo. Esse fato foi uma matéria internacional. E ali no encontro da torcida do Cruzeiro com a torcida do Vasco, né, e nós misturados ali com a torcida do Vasco, nós começamos a guerrear ali uns contra os outros, ainda no intervalo do jogo, do primeiro para o segundo tempo. E, de repente, um louco, um demente, joga uma bomba de lá e acerta um jovem que estava ao meu lado. E aquela bomba explodiu no peito dele e ali ele teve a morte instantânea. Foi naquele momento mesmo, quando os policiais chegaram para pegar ele, não tinha nem onde pegar de tanto sangue. E aquela bomba, eu vi, aquela bomba, ela passou muito perto de me acertar. Então, por diversas vezes, eu presenciei a morte de perto, justamente assim, né, numa vida no estádio de futebol, assistindo um jogo de futebol, que na verdade não era. A gente ia para o estádio muito cedo para preparar um ambiente criminoso. A verdade era essa. A gente forjava uma maneira de entrar com bomba no estádio, né? Pulava o muro de estádio, ficava ali ainda muito cedo tentando arrumar um jeito de encontrar uma forma de entrar. Então, ali você faz de tudo, você suborna as pessoas, você aborda as pessoas, intimida e toma o que elas têm. Então, muito cedo ali, nos jogos, ia cedo e saía muito tarde. E quantos anos você tinha quando você se envolveu com tudo isso? Com torcida, eu tinha para 14, para 15 anos. Muito cedo, né? Muito novo, né? Muito precoce para estar num ambiente tão nocivo. Muito novo, e fiquei uns 5 anos bem dentro da torcida mesmo. E na tua casa, Betinho? Porque, veja bem, 14 anos de idade, envolvido com drogas, envolvido com torcidas organizadas, já vivenciando situações e correndo o risco de perder a própria vida. Dentro da tua casa, como é que era o ambiente na tua casa, relacionamento pai, mãe, como é que isso se dava? Era bom. Entre a relação na minha casa familiar sempre foi muito boa. A nossa família, ela sempre foi uma família muito unida. Porém, cheguei num estágio que para muitas pessoas talvez eu fosse um caso sem solução, um caso perdido. Eu lembro que eu cheguei numa situação, Dunga, hoje eu olho a situação, eu olho para as famílias e parece normal isso, mas naquela ocasião não era. Está aqui a minha mãe, ela veio hoje.
E uma vez eu sumi, desapareci durante 4 dias. Hoje os filhos somem, os pais esperam, ele vai voltar. Aquilo foi uma loucura. Eu desapareci, né, fazendo de tudo, e voltei com a cara limpa. Quem que é sua mãe ali? Quem E que é sua mãe? lavada. Levanta a mão, mamãe. Como é que é o nome dela? Ideir. A dona Ideir. Mostra a dona Ideir lá, porque que bom que a mãe veio aqui, né? E tá lá com o cabelinho branquinho já. Isso. A dona Ideir. Mostrou a dona Ideir, hein? Mostra para nós aí, para a gente poder vê-la. Porque é legal ver a mãe aí, dona. Dá um tchauzinho para a câmera, dona Ideir. Dá um tchauzinho aí. Faz assim com a mão para a turma ver a senhora aqui. Dá um tchau Isso. aí. Dá um tchau. Isso, muito bem. Tá aí. Essa mulher deve ter sofrido muito. 4 dias o filho sem dar notícias. Exatamente. E o curioso é que quando eu voltei, né, para casa, eu vi um monte de gente na porta da minha casa. Eu, cabeça vazia, pensei, aconteceu alguma coisa lá em casa? Aquele tanto de gente, eu fiquei assustado. Será o que aconteceu, né? E quando eu cheguei lá, minha mãe não estava, e aí meu pai falou, vai atrás da sua mãe que ela está na delegacia atrás de você, esses dias todos, desesperada. Aí a ficha caiu, o povo estava ali porque eu tinha desaparecido, né? O bairro quase todo na porta da minha casa, e não tinha notícia. Uma total irresponsabilidade, né, de causar até mesmo, sei lá, um desespero tão grande de uma mãe que pode até vir a óbito, porque 4 dias Sim. sem ter notícia do filho. E minha mãe tinha ido em todos os órgãos. Quando eu cheguei lá na Polícia Civil, o delegado falou que ela já estava numa favela lá me procurando, e ele me prendeu ali, me chamou muito a atenção. Mas a minha mãe tinha ido no grupo anti-sequestro, já estava indo em ML, tudo quanto é lugar para tentar me encontrar. Então, muita irresponsabilidade. E, como eu disse, eu ia no açougue para pegar o dinheiro, colocar no bolso e sair gastando dissolutamente, desregradamente, sem responsabilidade nenhuma. E isso foi o suficiente para eu entrar, há mais de 20 anos atrás, numa dívida impagável. Uma dívida muito grande. Eu fiquei devendo muito dinheiro, porque eu não administrava o açougue. Eu deixava ele nas mãos dos outros e saía, né? Vivia a minha vida do jeito, e até posso dizer que até pior do que antes. Porque eu tinha algumas facilidades. Quando você tem um comércio, quando você é proprietário de alguma coisa que atrai os outros, então, muito fácil você faz amizades, né? Porque o mundo tem muito interesse. As pessoas lá fora são muito interesseiras, e isso aconteceu, era visível. Depois que eu nasci de novo, que eu parei para refletir a minha vida, eu vi o quanto as pessoas eram interesseiras, porque aproveitavam da situação. E ali foi o suficiente para eu entrar numa dívida impagável. Mas eu cheguei a ser um caso sem solução. Porém, se para muitas pessoas eu era um caso perdido, tinha alguém que me viu naquela situação e que achou que eu tinha jeito. E esse alguém é a minha própria mãe. Eita, essas mães que não desistem dos seus filhos, e a gente louva a Deus por isso. Então, você mãe que está aí me vendo e vendo também o Betinho, e você mãe que vê sempre o programa PHN, a gente sabe que as noites, né, na programação da Canção Nova, são noites muito ricas, programas que realmente trazem a você, como o programa do Padre Fábio de Mello, como o programa do professor Felipe Aquino, como também o do Márcio Mendes, e que vamos trabalhando temas, e no PHN você sempre vê um testemunho, e o testemunho faz com que você volte a acreditar que essa pessoa que você hoje se pré-ocupa, né? Você vive se pré-ocupando com ela, no verdadeiro sentido da palavra, suas coisas você faz pensando nela, porque ela não te faz mais sentir paz. Mas chega um momento que muitas pessoas desistem do filho, desistem do esposo, desistem da própria esposa,
desistem dos pais, porque não vêem resultados. Rezam, rezam, rezam e nada muda. E essas pessoas, quando chegam a dizer, vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Então, eu quero falar para você, não desista das pessoas que você ama. Talvez eles nem venham a se converter. Talvez, lá no final da vida, essa pessoa vai reconsiderar todo o amor que foi dispensado a ela. E talvez, nos últimos momentos, ela repense, peça perdão, e com isso, ela possa até ganhar o céu. Eu sei que é desgastante, eu sei que ouvir isso não deve ser fácil, porque eu não estou na tua pele, mas, meu irmão, minha irmã, não desista da pessoa que você ama. Não desista da pessoa que você ama, porque a tua mãe não desistiu de você. Verdade. E ela conheceu a renovação carismática católica. E um dia minha mãe, me vendo naquela situação, ela usou uma palavra que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, você está exagerado. Essa foi a palavra que ela usou. Você tem que parar com isso. Você tem que sair dessa vida. E ela falou, você tem que ir à renovação carismática católica. Eu falo que isso é um dom que a minha mãe não sabia que ela tinha, um dom de ciência. Ela diagnosticou a minha enfermidade e sabia qual era o remédio certo que traria a cura para a minha enfermidade. O interessante é que minha mãe conheceu a renovação carismática, mas ela mesmo não ia e não participava do movimento. Mas ela, me vendo naquela situação, ela identificou que ali estaria o remédio, talvez, para mim. E ela falou, você tem que ir. Eu falei para ela, não, não quero, não tinha motivação nenhuma. Eu não nasci para isso, eu não quero isso. E ela ficou insistindo e um dia eu fui. Eu fui ao grupo de oração, pela primeira vez, numa terça-feira. Eu falo que eu entrei na igreja, língua de aço, boca de ferro, queixo de concreto. Igual uma estátua, não abria a boca para nada, não falava nada, não sentia nada. E confesso que a primeira vez que eu fui num grupo de oração da Renovação Carismática, eu fiquei completamente decepcionado. Depois de muitos anos, eu volto na igreja católica e eu vejo a igreja ali, as pessoas dançando, batendo palma, levantando as mãos, louvando a Deus em voz alta. E aquilo ali foi me chocando, eu fui ficando surpreso. E a cada situação que acontecia ali, eu ficava espantado. Você estranhou tudo. Né? Estranhei. Anos sem voltar à igreja, quando voltou, viu uma igreja viva. Viva. Mas você não estava acostumado com aquilo. Não. E o interessante é que, a princípio, eu comecei a querer identificar o que é essa tal de carismática. E eu, filosofando ali, eu pensei assim, vem da palavra, da origem carisma, já entendi isso. Misturaram protestante com católico no lugar só. A minha primeira percepção que eu tive foi essa. Depois, a oração em língua, que eu nunca tinha escutado na minha vida, para mim ali era... Bom, segura um pouquinho aí, Betinho, porque talvez isso tenha acontecido também com você, comigo. Depois de muitos anos sem viver o ambiente de igreja, talvez você tenha deixado de frequentar a igreja há 10 anos atrás. 20 anos atrás, 30 anos atrás, e você nem sabe o que está acontecendo. Talvez você não saiba o que está rolando. E, de repente, você, depois de tantos anos, volta para a igreja, como alguém que tivesse sido preso durante 30 anos, num presídio, e de repente sai na rua, mas não tinha celular na minha época, não tinha televisão de LCD, de LED, o que é isso? Eu estava acostumado com aquelas Telefunken, e você não está acostumado. E de repente você se espanta. E é verdade. Muito tempo sem rezar. Quando a gente volta, a gente estranha. Mas você não pode, por essa estranheza, dizer, não volto mais. Porque o Betinho, a primeira vez ele estranhou, mas depois ele voltou. Mas ele vai contar para nós isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Me dá um mi, por favor. Isso. Essa música estará também no próximo DVD que nós vamos gravar no dia 19, aqui no acampamento PHN, tá bom? Chama-se Te Encontrei. Anota aí o nosso Facebook para você ver essas fotos que nós estamos aqui, ó.
Estão sendo tiradas, já estão sendo postadas. facebook.com/PHN Oficial. Tá aqui, ó, na sua telinha. Anota aí. facebook.com/PHN Oficial. Curte lá tudo que tá rolando aqui no programa, tá bom? Os seus erros esqueci. Os seus erros esqueci. Seus pecados assumi. Por você intercedi. Suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão. Assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci. Seus pecados assumi. Por você eu intercedi. Eu suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão. Assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, tá legal? Eu te encontrei.